Isto é um salmo que está integrado num conjunto de 15 salmos que começam no 120 e vão até ao 134, que são chamados os salmos dos degraus, ou os cânticos dos degraus, ou cânticos de peregrinação. Apenas uma curiosidade, não deixa de ser interessante, de conhecermos que os israelitas no pós-exílio, depois de terem voltado do exílio, não é? Quando regressaram a Israel, no pós-exílio cantavam quando a caminho de Jerusalém iam às celebrações daquelas festas e celebrações especiais que 2, 3 vezes por ano aconteciam em Jerusalém. Então, por isso é que eles chamam-se os cânticos de peregrinação. Eram cantados, porque eram memorizados. Eles sabiam-nos de cor. Eram hinos, como nós sabemos. Alguns, penso que muitos de nós sabem hinos de cor, não é? Corinhos, hinos. E se nós fizermos um esforçozinho, logo vem um ou outro à cabeça. Um dos que logo me vem à cabeça aquele que é conhecido como o hino do Titanic. Para mim é um daqueles que me vem logo à cabeça. Eu gosto muito assim. Depois há outros pequenos cânticos. Sei lá, sem Deus nada somos neste mundo, por exemplo. Conhece esse pequeno corinho, também muitas vezes me lembro dele. Eram cânticos pequenos, e portanto sabemos que os salmos são cânticos, são canções que o povo de Israel tinha, um conjunto de 150 cânticos, e estes 15 eram uma espécie de saltério. Saltério é o conjunto dos salmos, não é? Chama-se saltério, todo o conjunto dos salmos. Era um mini saltério, que era uma espécie de dinário de bolso, que eles usavam com frequência, não só nas peregrinações, mas porque eram curtos e tratavam de vários assuntos diferentes uns dos outros, 15 assuntos diferentes uns dos outros, e eles os cantavam no dia-a-dia, nos seus afazeres diários, e isto era normal acontecer. Portanto, isto é o contexto para percebermos como é que este salmo, um bocadinho melhor, como é que o povo e como é que as pessoas nessa altura usavam este salmo. Portanto, eram os israelitas que o sabiam e o recitavam com frequência e o cantavam. Eram músicas também. Este salmo, como percebemos, trata de que questão? Qual é a questão central deste salmo que acabamos de ler? Trata de quê? Do perdão, sim, é verdade. E antes do perdão, para haver perdão é porque há pecado, não é? Porque há pecado, há perdão. Por isso ele diz: das profundezas clamo a ti. Das profundezas da miséria em que eu me encontro, do estado de sítio em que eu estou, do estado miserável em que eu me encontro, eu clamo a ti, Senhor, ouve a minha voz, teus ouvidos estejam atentos. Eu estou a ler agora já na outra versão, que é aquela que eu tenho usado mais ultimamente. Os teus ouvidos estejam atentos ao clamor das minhas súplicas, porque se mantivesses, versículo 3, se mantivesses diante de ti a imagem viva de todas as nossas iniquidades, dos nossos pecados, quem se livraria da condenação eterna? Este salmo trata do pecado. E termina depois desafiando Israel: deposita toda a tua esperança no Senhor, pois no eterno há misericórdia sem fim, e com ele vem plena redenção. Trata do pecado. Ele pessoalmente redimirá Israel de todos os seus pecados. Este salmo trata do pecado e trata do perdão. É verdade que sim. Sabem que nós, os cristãos perdoados, remidos, como usa aqui a palavra redimirá, ou remidos, como diz aqui, e só recordar o sentido da palavra remidos, é libertar do cativeiro pagando o resgate. Remir é libertar de um cativeiro pagando um resgate. Isto é remido. Ele pessoalmente, a minha versão, esta versão, King James, não é a minha, enfim. Ele pessoalmente, e eu gosto muito disso porque muitas vezes esta versão sublinha esta questão da intervenção pessoal, da intervenção individualizada de Deus perante os homens, perante as pessoas individuais. É um salmista, e estes 15 salmos deste mini saltério, como eu disse, os cânticos de peregrinação, são escritos por diferentes salmistas, diferentes.
este salmista, ele começa por falar dele próprio e termina desafiando o povo, desafiando os seus conterrâneos a deixarem, a pôr toda a sua esperança no Deus que redime, o Deus que liberta, o Deus que pagou um preço altíssimo. E isto é completamente cumprido. Não muitos anos depois disto, é completamente cumprir integralmente na vida e na obra da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, como nós bem sabemos. Então, redimir ou remir é libertar do cativeiro, pagando resgate. É indemnizar, é outra palavra que aparece no dicionário. É libertar de um castigo ou de uma situação de inferioridade. É adquirir de novo. É pagar as suas dívidas. É salvar. É isto que Jesus, é isto que Deus nos faz. É isto que o próprio salmista, antes de Cristo ainda ter vindo a este mundo, ele próprio já testemunha aqui neste salmo, no Salmo 130. Nós, cristãos, como eu estava a dizer, somos muito perdoados, remidos, libertos. Cristo pagou por nós um preço altíssimo para nos resgatar, nos libertar. Remidos em Cristo, muito facilmente esquecemos de onde viemos. É verdade ou não? Muito facilmente. Passamos a nos considerar salvos, filhos, herdeiros, cidadãos do céu, suscitados com Cristo, para sempre e eternamente, com o direito adquirido em Jesus da nossa salvação e de uma vida eterna com Deus. E fazemos bem, porque é verdade. É verdade. Tudo isto a Bíblia nos dá. Mas também não perderíamos nada. Eu diria mais, ganharíamos muito. E é este o desafio deste salmo. Se nós nunca nos esquecêssemos e diariamente, aqui digo eu, diariamente nos relembrássemos de onde viemos, isto nos deixaria mais humildes, isto nos deixaria mais reconhecidos, isto nos deixaria mais gratos, profundamente gratos ao que Deus fez por nós. Foi isto que eu vi quando li este salmo. Depois de ler este salmo 1, 2, 3, 4 vezes, a ideia que me ficou foi esta. Este salmo fala do pecado. Este salmo fala do perdão. Fala do pecado e do perdão de um homem que já conhecia Deus. De um povo que era o povo de Deus. Portanto, ele não está a falar de alguém que não conhece Jesus, não conhece a pessoa de Deus. São pessoas que conhecem. E ele retoma o assunto. Ele volta neste salmo, os outros são diferentes. Há aqui salmos de louvor, nestes 15. Há salmos de exaltação à pessoa de Deus, de ação de graças. Mas este é um salmo de voltar às origens. De voltar outra vez ao ponto de início. De voltar ao momento na nossa vida em que tudo se transformou. Em que das trevas fomos resgatados para a luz. Faz-nos bem de vez em quando, pelo menos, eu diria que diariamente nos lembrarmos da nossa condição anterior. De como éramos, da nossa origem e daquilo que nos transformamos através da pessoa de Jesus, daquilo que Ele fez por nós. É isto que este salmo faz e nos desafia a fazer hoje. Curiosamente, foi ontem mesmo, penso que não curiosamente, mas aconteceu que ontem mesmo no meu culto pessoal, o capítulo foi Mateus 18. Mateus 18 é um capítulo que sempre eu gosto bastante porque ensina-nos muitas coisas e é interessante, já me tem ensinado muitas coisas e continua a ensinar. E ontem me ensinou mais coisas, depois de eu já ter lido 30 vezes, provavelmente, ou mais. É um capítulo onde verdadeiramente são palavras do Senhor Jesus, são palavras do nosso Mestre, são palavras do nosso Redentor, aquele que nos redimiu, aquele que nos comprou por altíssimo preço. Vimos que é isto que trata o salmo. São palavras dele. É ali, neste capítulo, que depois de dizer que o reino de Deus, a salvação é dos pequeninos, é das crianças. E ele diz isto quando os discípulos no início dizem assim: Mestre, quem no reino dos céus será o maior? É assim que começa o capítulo 18 de Mateus. Os discípulos dizer:
quem de nós vai ser o grande, o maior? Quem no reino dos céus vai ocupar um trono mais alto? Uma posição mais destacada? O que é que o Senhor Jesus faz nesse momento? Pega numa criança que estava por ali próximo, põe no meio deles e diz: se não se tornarem como um destes pequeninos, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Se não vos tornares simples, se não vos tornares humildes, se não se esvaziarem dos vossos próprios conceitos, das vossas próprias ideias, dos vossos saberes próprios. Uma criança é indefesa. Ela não vem-nos fazer perguntas. Quando ela nos faz a pergunta: oh pai, porquê que? É porque ela não sabe mesmo e quer saber. Não tem já uma resposta lá atrás e quer provar. Não é isto. Ela vem de coração aberto, desejosa de aprender, desejosa de encher o seu coração de novos conceitos e novas ideias. A criança é assim, é simples, é humilde, está pronta a aprender, está pronta a se dar. Se não vos tornardes como uma destas crianças, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Mas depois ele continua a seguir, depois de falar das crianças, e fala mais coisas sobre as crianças, e ele vem a seguir falar sobre, nos ensina sobre as relações dentro da igreja. Dentro da igreja. Quando o irmão nos ofende, quando peca contra nós, quando comete uma falta, quando peca contra nós, como é que nós devemos reagir? O que é que lá diz nesse texto? Quando o teu irmão pecar contra ti, vai e, com um megafone pela rua fora, na igreja, lá, vai tu e ele só. Tu e ele só. E trata com ele. E fala com ele só. Aqui esta versão diz em particular. Mas é o que diz lá, Mateus 18, versículo 15. Vai tu e ele só e trata com ele. Se ele te ouvir, ganhaste, teu irmão. O objetivo não é teres razão. O objetivo é recuperar. É voltar a tê-lo em comunhão. É voltá-lo a tê-lo livre do pecado que ele cometeu contra ti. Da ofensa que ele fez contra ti. Porque, além de pecar contra ti, ele pecou contra quem? Quando nós pecamos. Eu. Contra Deus. Sabem, este capítulo trata de pecado. Este capítulo 18 também. Trata de perdão. Estão a ver a relação entre o Salmo 130 e o capítulo? Pecado. Se nós não reconhecemos os nossos pecados, lembram-se quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus? Qual era a atitude? Era verdadeiramente de uma quê? Criança. Era ou não era? Como é que nós podemos dizer a Deus: Senhor, perdoa os meus pecados, a minha miséria, o meu estado, se não o fizermos com a atitude humilde que uma criança, como o Senhor Jesus nos ensina? De que se está a tratar aí? De pecado e de perdão. O que é que se está a tratar agora, logo a seguir? Logo a seguir, é o Senhor Jesus que chama esta questão. Não foi interrogado, foi chamado. Foi Ele que trouxe esta questão dos relacionamentos entre os irmãos na igreja. Está-se a falar de quê? De pecado e de... Não está. Estão a ver a relação entre o Salmo 130 e este capítulo 18 de Mateus? Curiosamente, calhou. No meu grupo pessoal, ontem, ler este, não foi só este o único capítulo, mas foi este também que eu li. E que meditei um pouco sobre ele. E de repente percebi que havia uma relação clara, porque se fala de perdão, se fala de pecado e se fala de perdão. Este capítulo 18. E é depois disso, apesar de que muito podíamos aprender neste capítulo 18 a respeito do relacionamento dentro da igreja, mas queria só, e isto é um parênteses, como eu disse, vos deixar de novo esta ideia, quando há algo contra os irmãos, porque isto é inevitável, irmãos. O pecado entre nós vai acontecer porque nós ainda não chegamos ao céu, porque nós ainda não somos perfeitos como Jesus é perfeito, mas nós temos orientações claras da palavra de Deus que diz: se o teu irmão peca contra ti, vai e confronta-o a ele só. Tu e ele, irmãos. Tu e ele só. Não ponham mais ninguém ali.
Não falem mais ninguém. Não se atrevam a falar com alguém, seja com quem for, até com a vossa mulher ou com o vosso marido, antes de falar com a pessoa que vos ofendeu. Não falem. E sabem que tem havido tantos problemas, porque isto não é cumprido de acordo com aquilo que Jesus ensinou. Claramente. Tantos problemas. Nas famílias, nos casamentos, nas igrejas, nas diferentes locais, até nos locais de trabalho. As pessoas não fazem isto. Antes de chegar à pessoa, e se calhar nunca chegam à pessoa em que falaram a dezenas de outras pessoas. Espalharam a notícia e a situação por dezenas de outras pessoas antes de chegar. Irmãos, não é isto que a Bíblia nos diz. Isto é contra a palavra de Deus. Isto só vai trazer problemas. Tens alguma coisa contra, porque vai acontecer. É melhor que não aconteça, mas sejamos realistas. Nós não somos perfeitos. E às vezes dizemos coisas que não devemos. E às vezes fazemos coisas que não deveríamos. Outras vezes não dizemos o que devíamos dizer. Outras coisas não fazemos aquilo que o outro gostaria que nós tivéssemos feito. Pecamos contra ele. Mas também há uma outra questão aqui. É preciso que a pessoa que se sentiu ofendida o quê? O diga. Não é o diga. Confronte. Vai lá e diz. Porque se não disseres, outro poderá nem se aperceber. Tem estes dois aspectos. Mas isto já é um parênteses. Estamos a tratar de pecado. Estamos a tratar de... Continuamos a tratar de pecado. Portanto, continuamos a tratar de perdão. Estão a ver? Estamos neste tema. Estamos ainda neste tema. E é neste mesmo capítulo 18 que logo a seguir a este ensino que o Senhor Jesus traz e coloca aqui, que parece que não tem nada a ver com o que vem antes, nem com o que vem depois, mas tem tudo sobre o relacionamento dos irmãos dentro da igreja, dos irmãos em geral, dentro da igreja ou não, que ele ensina que tudo o que ligarmos, decidirmos na terra, Deus o fará no céu. Isto quer dizer, se nós perdoarmos, Deus, porque é sobre perdão que se fala. Pecado e perdão. E se logo a seguir ele diz isto, se logo a seguir ele diz, então tudo o que ligardes, tudo o que vocês concordarem na terra, vos será feito por meu Pai que está nos céus. E logo a seguir diz, e é logo no versículo a seguir diz, e onde estão 2 ou 3, é ainda neste contexto de perdão, de pecado e perdão. E onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Eu estou presente, eu estou lá com eles. Sentimos Jesus às vezes estar connosco quando nós estamos ali, como tivemos há bocadinho 3 a orar ali no escritório. É o que a Bíblia diz. Se estiverem concordantes em meu nome. E é no contexto do pecado e do perdão. É neste contexto que aparece esta promessa. É no contexto em que nós somos capazes de perceber que somos pecadores e que podemos sofrer as consequências de algum ato injusto de um irmão e ao mesmo tempo estamos sempre prontos a perdoar. E é aqui que Jesus está connosco quando nós estivermos em oração. É neste contexto. E nós às vezes usamos este versículo em muitas outras. Será que porque Jesus não está nas outras? Também está nas outras connosco. Mas é interessante que ele usou neste contexto. No contexto do pecado entre os irmãos e do perdão entre irmãos na igreja. E é neste capítulo ainda que logo a seguir a estes acontecimentos, eu estou a descrevê-los sem os ler, mas estou a descrevê-los. Vocês, se o quiserem ler, eu agora já vou no versículo 20 de Mateus. É logo a seguir que Pedro, e acho que vou agora para o 21, é logo a seguir que Pedro, porque lembra-se como é que começou o versículo 18, o capítulo 18 de Mateus. Ele começou o capítulo 18 a dizer que os discípulos, Senhor, quem vai ser o maior, o primeiro no reino dos céus? É assim que começa. E então Pedro, que era aquele que tinha mais facilidade em falar, era mais descarado, mas falava aquilo que os outros pensavam. Os outros pensavam igual, porque ele tinha coragem de dizer, os outros não. Então Pedro diz, Senhor, dizendo, eu vou ser o maior, pensava lá para ele, até 7 vezes 7 eu hei de perdoar ao meu irmão, não é? E
É mais de uma mão cheia. Ou mesmo. Até 7 vezes que ele peca contra mim, eu posso perdoar. Sou um herói. É mais que uma mão cheia de vezes. É esta pergunta só que Pedro faz. Eu penso que era isto que ia lá no coração dele. E 7 vezes é muitas vezes. Reparem, Pedro vivia um contexto cultural, um contexto religioso específico. Isto para o judeu era muito. Mas para o cristão não é nada. Estão a perceber? Então, Pedro cheio dele próprio, dizendo: é 7 vezes eu de perdoar o meu irmão, não é? Não é, Senhor? Confirma isto. Diz-me que eu tenho razão. Sou eu que vou ser lá o primeiro. Não sei se estou a ser injusto com Pedro. Não sei. Mas podemos pensar que isto estaria um bocadinho lá na mente de Pedro. E o que é que o Senhor diz? Eu não te digo 7, mas digo até 70. Irmãos, só há uma coisa. Não há número. Há só uma coisa, que é perdão. Pronto. 7, 14, 21, 28, 35, 42 e continuemos a multiplicar. Só há perdão. E para o mesmo. Porque Pedro perguntou: quantas vezes perdoarei àquele irmão? É 7. Ele disse: não, até a cada um tens que perdoar 70 vezes 7. Todas as vezes, sempre, até ao infinito. Compreende esse sentido, não é? Continuamos a falar de 2 coisas. E ainda estamos no mesmo, no Salmo 130. Que é o quê? Pecado e perdão. Pecou contra mim, perdoou 7 vezes. Não, isso não chega, Pedro. Peca contra ti, tu perdoas todas as vezes. Continuamos a falar do mesmo assunto. E é logo a seguir, e foi esta parábola que ontem me fez saltar e me fez ver a relação, e depois pegando no capítulo todo de Mateus, perceber que todo ele tratava deste assunto. Também é a parábola do servo, como é que se chama? Servo que não perdoou. Infiel. Não é o servo infiel. Incompassivo. É assim que é o título. O título não é da Bíblia. O título é aquele título que aparece nas nossas Bíblias, mas que não é das escrituras dos originais. O chamado servo incompassível. Então havia um rei, meu Senhor Jesus, e vem logo na sequência que ele conta esta parábola, deste diálogo. É um versículo, diz Pedro: quantas vezes perdoei? Até 7, não é, Senhor? Muito contente ele próprio. E o Senhor Jesus, logo no versículo seguinte, que é o 22, ele responde: não, até 70 vezes 7. Só há uma coisa, é perdoar. E não há número de vezes. É perdoar, é perdoar e é perdoar. E é logo a seguir que Jesus então conta esta parábola. Havia um rei que um dia se dispôs a ver e a fazer contas com os seus servos. Uma vez foi lá buscar o livro das contas e percebeu que havia entre os deves e haveres muitos haveres. Havia muitas pessoas que deviam dinheiro àquele homem, àquele rei. E então foi lá um dos servos, que há uma versão que lhe chama mordomos, já não sei qual é a versão que eu li, que lhe chama mordomos. Um desses servos, desse rei, devia-lhe uma quantidade de dinheiro absolutamente, de bens astronómicos. Devia-lhe, segundo um talento, representa 35 quilos de prata ou ouro. Era a medida para peso, era uma das medidas de peso para pesar prata ou ouro. Um talento. E ele devia-lhe quantos mil talentos? 10.000 talentos. É uma quantidade absolutamente, são toneladas imensas de prata e de ouro. Toneladas. Não há ninguém com capacidade, nenhum servo teria capacidade de pagar aquilo. Não, nenhum servo. É uma fortuna, é incalculável aquilo que aquele servo devia. E ele foi fazer contas com ele: servo, tu deves-me isto, deves-me uma fortuna, deves-me muito. E aquele servo se prostra de joelhos perante o Senhor e diz: tem compaixão de mim e dá-me tempo que eu te pagarei. E aquele rei, conduído da situação, mas ele sabia que não havia possibilidade de pagar.
Ninguém pode pagar um preço daqueles. E não é por acaso que o Senhor Jesus põe lá a quantia de 10.000 talentos. É uma quantia absolutamente incrível, é enorme, é gigantesca. Até nos nossos dias. Até nos nossos dias. O que é que o rei faz? Lhe perdoa a dívida. Estão a ver o contexto. Estamos em Mateus 18. Continuamos a falar de pecado e de perdão. E agora temos uma parábola. O que é que esta parábola nos está a ensinar? E depois, aquele servo sai, certamente muito contente. Muito aliviado. Muito reconhecido. Muito aliviado. Pelo menos. Muito contente. Talvez dele. Não sei. Muito contente. Imaginem. De repente ser perdoado uma dívida absolutamente astronómica. Nós ficaríamos contentes se já fôssemos perdoados uma pequena dívida, se calhar, que nós temos qualquer dia, não? E o que é que acontece? Esse servo sai e encontra um outro seu conservo que lhe devia uns eurositos. Porque é mesmo. Que é mesmo. Aquilo que está lá são uns eurositos. Uma coisa pouca. E o que é que aquele servo faz? Faz exatamente aquilo que o rei fez. Pega no outro servo e diz: tu deves dinheiro, faz favor de pagar aquilo que deves. E ele, prostrado, aquele outro servo, aos seus de joelhos, diz lá, outra vez, perante aquele outro seu conservo, aquele conservo foi perante o rei, mas aquele foi perante o seu conservo, diz: tem paciência, tem compaixão, que eu a seu tempo te pagarei. E o que é que aquele outro conservo diz? Bem, realmente, isto também é pouca coisa. Se eu tivesse que pagar aquilo que eu devia ao rei, não, o que é que ele faz? Pega nele, grande malandro, assim, um grande vigarista, assim, um caloteiro do pior espécie, tu pagas-me já isto ou o meto na prisão. E tanto o fez que o meteu mesmo na prisão. Porque lhe deviam uns eurositos. E os outros que souberam disto, muito tristes com a situação, foram contar ao rei. E o rei chamou aquele servo e chamou-lhe de não sei se lhe chamou de mau servo, mas disse assim, indignado. Isto depois a palavra, indignado o rei, então o colocou na prisão e lhe fez pagar tudo. Obrigou a pagar tudo aquilo que lhe devia. E depois como é que conclui o capítulo 18? Acabou assim. Assim também, vamos ler. É isso, vamos ler. Mateus 18, se alguém quer ler o último versículo do capítulo. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se de íntimos não perdoardes cada um a seu irmão. Afinal, do que é que tivemos a falar todo o tempo? Do pecado e de perdão. Das profundezas clamatiam-se ao Eterno. Versículo 1. Das profundezas clamo a ti, ó Eterno. Não é pelo facto de nós já sermos cristãos. Não é pelo facto de um dia nós já termos recebido Jesus na nossa vida. Não é pelo facto de nós já nos sentirmos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, salvos para toda a eternidade, resgatados por Jesus. Com uma morada, Jesus diz que vai para nos preparar morada, nos preparar lugar para estarmos com Ele para toda a eternidade. Não é por isto que nós deixamos de quê? João diz, se confessarmos os nossos pecados, e João diz à igreja, na sua primeira carta, no seu capítulo 1, nessa primeira carta, lá no fim do Novo Testamento, perto do Apocalipse, quando ele diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, a nós, que estamos em nós, e ele põe-se lá, João, o discípulo amado, e nos purificar de toda a injustiça, toda a iniquidade. Se confessarmos os nossos pecados. Sabe, irmãos, mesmo sendo cristãos, mesmo já tendo Jesus na nossa vida, mesmo já tendo sido salvos, sabe o que é que nos faz a barreira que nos impede de ver Deus? De às vezes há uma nuvem que nós já não vemos mais a Deus. Sabe o que é que se chama aquilo? Aquela nuvem. Sabem como é que se chama aquela nuvem? Chama-se o quê? Pecado. É pecado na nossa vida. É só isso.
Há pecado na nossa vida. Há falta de confissão. Há falta de reconhecermos que nós fomos libertos. Que nós fomos resgatados por altíssimo preço que nós nunca podíamos pagar. Como aquele servo. Um altíssimo preço. Aquela parábola é isto que nos ensina. Fomos resgatados por um altíssimo preço, como a palavra de Deus diz, que foi a morte, foi a vida, foi o sangue, foi a carne do Senhor Jesus Cristo, que foi rasgada, que sofreu horrores naquela cruz por causa de nos resgatar, nos libertar da nossa maneira de viver, da nossa vida perdida, desgraçada em que nos encontramos, para nos dar uma nova vida. Um preço altíssimo pago naquela cruz. Mas o que é que precisamos mais da parte de Deus para nós? Há alguma coisa mais importante na nossa vida? Sabe, este é o referencial mais fantástico que há para a nossa vida. Quando nós perdemos isto na referência da nossa vida, quando nós tiramos isto do nosso horizonte, da frente dos nossos olhos, quando nós nos esquecemos de onde viemos e o que Jesus fez por nós, quando nós já não vemos mais o sangue de Jesus que se verteu por causa do meu pecado, nós começamos a não ver mais Deus. Porque começamos a achar que somos merecedores de alguma coisa. Que somos capazes de alguma coisa. Não somos nada, irmãos. Não somos nada. Este é o referencial da nossa vida. E nós não podemos, é isto que me desafiou o capítulo 130, o Salmo 130, não podemos nunca perder de vista de onde viemos e para onde vamos. E quem é o grande responsável, o único responsável por isto, é a pessoa de Jesus. É por Ele, e só por Ele, que nós podemos dizer, como este homem, que muitas vezes ainda o dizemos, quantas vezes nós o dizemos, das profundezas, da fossa, da miséria, da tristeza, da depressão, da angústia, clamo a ti, ó Eterno. Quem fala e quem escreve isto é um crente em Jesus. Quantas vezes nós, como crentes, estamos assim? Mas sabe o que é que este homem sabia? Ele sabia a razão disto. Ele sabia porque é que ele estava nas profundezas. Ele sabia porque é que estava na fossa. Nas profundezas. Era onde ele se encontrava, onde ele se sentia, onde ele se via, onde ele estava, de facto. Quantas vezes nós estamos assim: Senhor, ouve a minha voz. Senhor, ouve. Deus ouve. Deus ouvidos estejam atentos ao clamor da minha súplica. Estamos nós a clamar a Deus quando nos sentimos assim, na fossa, na miséria, na depressão, na tristeza, com o nosso teto completamente toldado, não vemos nada à nossa volta, muito menos vemos Deus. Estamos nós, percebemos, nós interpretamos, nós discernimos nós que aquilo que nos está a provocar isto muitas vezes é só e apenas o pecado na nossa vida. O não sabermos lidar com o pecado na nossa vida. O não renunciarmos ao pecado na nossa vida. As suas diferentes formas que podem ser, e vimos ali várias, no relacionamento dentro da igreja com os irmãos, na atitude que nós temos de orgulho e de acharmos que somos alguma coisa, como Pedro, que achava que se fizesse aquilo ele era o primeiro do reino dos céus. Nós não somos nada, irmãos. Qual o primeiro do reino dos céus? E depois como é que ele continua, o salmista? Versículo 13, eu gosto desta tradução aqui porque é talvez um pouco mais clara do que a Ferreira de Almeida. Não é que esteja errada, é apenas é uma maneira diferente de dizer e que é muito interessante. Se mantivesses diante de ti a imagem viva de todas as nossas iniquidades, quem se livraria da condenação eterna? Se tu mantivesses diante de ti a imagem viva dos nossos pecados, quem é que fica? Toda a vida terminava logo. Se a justiça de Deus viesse sobre nós, cada um de nós parecia neste momento. Exato. E se não acontece isso é porque, pela sua tremenda misericórdia, amor e graça, Ele nos suporta. Não mais do que isso. Deus nos ama profundamente. Com amor incondicional. Com amor pessoal. Como diz lá, Ele pessoalmente redimirá, pessoalmente. Ele nos ama pessoalmente, pessoa a pessoa, conhecendo-nos pelo nome, tendo-nos gravado nas palmas das suas mãos, como diz a Bíblia. Nos tem gravado nas palmas das suas mãos. O amor de Deus é tão tremendo. Versículo 4,
Tudo em ti está o perdão pelo que és reverenciado. Estão a ver como o homem de repente está na fossa, na profundeza, e começa pouco a pouco a sair da fossa da profundeza. Quantos daqui se sentem nesta situação? Será que há aqui alguém que se sente assim? Há uma de duas razões. Ou porque ainda não tem Cristo na sua vida e precisa. Cristo está batendo à porta, está dizendo: eu sou a solução. Te sentes na miséria, te sentes uma vida inútil, se sentes que não tens esperança, sentes que talvez não valhas nada, não tens sentido para a tua vida, não vale a pena viver. Provavelmente ainda não encontraste Jesus. Provavelmente ainda não entregaste a tua vida a Cristo. Provavelmente ainda não disseste: Senhor Jesus, eu reconheço que tu vieste para morrer pelos meus pecados, que o teu sangue vertesse para que este pecado, esta miséria, isto que me deixa afundar nas profundezas e me separa irremediavelmente da pessoa de Deus, isto possa terminar. Ou porque nunca recebeste Jesus na tua vida e ainda não pediste que Ele entrasse e enchesse esse buraco onde te encontras, para sair, para te resgatar dessa vã maneira de viver. Ou porque tu, como crente, estás permitindo que pecados na tua vida te estão fazendo toldar a imagem de Deus. Estão-te impedindo de ver a pessoa de Deus. Estão pouco a pouco a afastar-te de Deus. Como é que está o teu tempo de leitura da palavra? Irmãos, não é possível conhecer a Deus se nós não damos tempo à palavra. A palavra de Deus é eterna. Nunca vai passar. E se nós não abrirmos a palavra, não lermos a palavra, não meditarmos a palavra, o Espírito em nós não vai contender connosco para nos ajudar a resolver as nossas situações, porque é através da palavra que o Espírito Santo vai transformando a nossa vida. É nesta relação profunda que nós vamos tendo com a palavra de Deus, orando a palavra, intercedendo, usando as próprias expressões que a palavra é assim que o povo de Israel fazia. Eles cantavam e oravam. Isto eram orações do povo de Israel. Eram orações. Os salmos eram orações, eram cânticos que eles usavam em diferentes circunstâncias, como nós já vimos desde o princípio. Este homem está fazendo uma oração de profundo arrependimento e de profundo reconhecimento da sua situação perante a pessoa de Deus. Quem se salvaria se Deus não estivesse pronto a perdoar? Ninguém. O pecado é condição universal. A toda a humanidade. Todos pecaram. Romanos 3, 23. Todos pecaram. Portanto, isto não contradiz. E reparem o que é que o salmista diz. Se mantivesses diante de ti a imagem viva de todas as nossas iniquidades, dos nossos pecados, quem se livraria? Quem se livraria da condenação eterna? Ele faz a pergunta. E qual é a resposta? É óbvia. É uma pergunta retórica. Ninguém. O que é que Romanos 3, 23 diz? Perfeitamente em linha com isto está aqui. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém se salvaria. Ninguém. Não há ninguém poderia. Aquela resposta é ninguém. Quem se livraria da condenação eterna? Ninguém. Contudo, versículo 4. Em ti está o perdão, pelo que és reverenciado, pelo que és adorado, pelo que és exaltado, pelo que és louvado, pelo que és elogiado por nós. Estão a ver a importância fundamental, fulcral que tem na nossa vida este aspecto que é a salvação. A salvação que nós temos em Cristo, aquele momento decisivo, aquele momento fundamental de viragem na nossa vida, que transformou a nossa vida. Esse é o momento chave da nossa existência como seres criados pelo nosso Deus. É o momento da nossa nova conversão. Versículo 5. Aguardo no Senhor, espero com toda a minha alma. Este homem que estava nas profundezas, neste momento já espera no Senhor. Este homem que estava na fossa, no mais profundo da angústia, da tristeza, da depressão, amargurado pelos seus pecados. Mas ele reconheceu isso. Amargurado pelos seus pecados, pelas suas iniquidades, que não podiam ser tiradas senão por Deus. Ele depois a seguir diz: aguardo no Senhor, espero com toda a minha alma e tenho certeza quanto, interessante aqui, outra vez esta referência, quanto à sua palavra. E
tenho a certeza quanto à sua palavra. É isto que eu vos disse há pouco. Nós não podemos interagir com Deus. Nós não podemos ser campo de cultivo de Deus, chamemos assim, se nós não interagirmos com a palavra de Deus. Se nós não dermos espaço à palavra de Deus, o Espírito Santo não vai ter capacidade de agir em nós, ou vai ficar extremamente limitado se a palavra de Deus não ocupar um espaço fundamental na nossa vida. E mais uma vez aqui a questão da palavra, vimos a semana passada como a palavra no Salmo 119, né? Analisámos de uma maneira rápida, com uma só pregação sobre o Salmo 119 na semana passada. Muito haveria para dizer, mas o que foi dito é suficientemente relevante para percebermos a fundamental. E mais uma vez aqui a questão da palavra aparece. E tenho a certeza quanto à sua palavra. Todo o meu ser espera no Senhor, versículo 6. Todo o meu ser espera no Senhor, mais do que as sentinelas pelo romper da alvorada. Israel deposita, agora que ele estava dando o seu testemunho pessoal, de repente agora já está desafiando os seus concidadãos. Israel deposita toda a tua esperança, versículo 7, no Senhor, pois no Eterno há misericórdias sem fim, e com ele vem plena redenção. A versão, acho interessante a expressão da versão do Ferreira de Almeida, que há misericórdias, como é que diz? Versículo 7... não é misericórdia, é redenção, copiosa redenção. Copiosa redenção. E aqui diz plena redenção. E com ele vem plena ou copiosa redenção com o Eterno. Ele, pessoalmente, o Eterno, redimirá Israel de todos os seus pecados. Irmãos, este salmo, simples, muito simples, pequenino, nos fala disto que acabámos de ver. Para nós, eu acho que é um desafio, irmãos. Nós não podemos, eu os desafio e me desafio a mim próprio, todos os dias, de confessar perante o nosso Deus a nossa gratidão, o nosso reconhecimento pelo momento em que Jesus entrou e redimiu a nossa vida. Esse momento é absolutamente crucial. E só ao fazermos isso, nós estamos a pensar no que éramos antes e no que nos tornamos a partir dali. Qual era a nossa situação e a nossa condição antes e qual é a nossa condição a partir dali. E nós percebemos que nada depende de nós. Nada. Nós não temos nada a ver com o assunto. Nada. Tudo nos foi dado gratuitamente em Jesus. Tudo. A nossa posição, o nosso privilégio, a nossa prioridade de estar derramar no nosso coração perante o Eterno, aquele que criou todas as coisas. Quando olho o céu e vejo aquelas estrelas e percebo, e a palavra diz que Deus conhece o nome de cada estrela. E os nossos olhos, que não veem quase nada, vê tantas, e são tantas, não é? Eu estou a falar só das estrelas, que é algo que me fascina, olhar o céu e ver. E sei que há tantas mais, mas muitíssimas, incomensuravelmente mais para lá daquilo que eu consigo ver. Eu já vejo tantas e que me confundo tantas. Elas são já só o olho desarmado. E há tantas, há milhões de seres, e diz a palavra que Deus conhece o nome de cada uma. Ele sabe o número de todos os nossos cabelos na nossa cabeça. Deus sabe. Deus é assim, tão grande, tão sábio, tão capaz que nós não conseguimos imaginar. Irmãos, nada depende de nós. E nós percebermos isto, e nós voltarmos à raiz, nós voltarmos ao ponto de início de vez em quando. Não é porque nós precisamos ser salvos outra vez. Eu não estou a dizer isto. Está bem? Salvação é uma vez para todas. Aqueles que aceitaram Jesus são feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. A partir daquele momento. Ficam escritos nas palmas das minhas mãos. Estão lá. Mas voltar àquilo e percebermos como nós somos, temos que ser gratos, como nós somos privilegiados e como nós somos tão imerecedores, nos ajuda a colocar na nossa posição e a não termos a pretensão de, como Pedro, naquela ocasião, de achar que eu sou um crente à maneira. Eu sou um crente bom. Eu sou um crente já adulto. Não, irmãos. Eu penso que isto nos desafia a sermos humildes.
E mais uma vez me recordo, para terminar, aquele versículo, aquela passagem que para mim é tremenda, não é? Tremenda, de Isaías, que eu tenho lido tantas e tantas vezes, eu tenho recitado tantas e tantas vezes, mas que se liga de tal maneira com tudo isto. Eis a palavra do Senhor. Isaías 66. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Sendo assim, que espécie de casa me haveis de edificar? Tal casa será o meu local de descanso? Ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe e só assim tudo o que há veio a existir? Por vontade de Deus. A nossa vida é fruto da vontade de Deus e tem um propósito e tem um plano, não é feito por capricho de Deus. Só tudo o que existe foi assim que veio tudo a existir. Versículo 2. Indaga o Senhor. Darei, pois, ouçam bem, mais uma vez, darei, pois, minha atenção e estima, darei minha atenção, porei os olhos em cima, estou olhando, estou interagindo com este. Com quem? Com quem é que eu interajo? Com quem é que eu olho? Para quem é que eu estou sempre preocupado e pronto a agir? Ao humilde e arrependido de espírito, que dedica o seu amor reverente à minha, ainda se lembra? À minha palavra. Porquê que Deus está tão longe de mim, às vezes? Quando Ele diz que tem os olhos, está lá próximo, eu pego, eu te agarro, eu te embalo, mas é a quem? Ao humilde, ao quebrantado, ao que se prostra em arrependimento de espírito. Arrependimento. Que dedica o seu amor reverente à minha palavra. Irmãos, é um grande privilégio nós sermos filhos de um Deus tão grande, tão maravilhoso. Então, voltarmos à origem seja para nós ganharmos de coragem para cada dia da nossa vida e começarmos cada dia reconhecendo esta salvação que é eterna. Sabe, vamos cantar esta salvação em Cristo para o resto da nossa eternidade. Se algo que vai ser fruto dos nossos cânticos lá no céu, vai ser aquilo que Cristo fez por nós. E o que é que Cristo fez por nós? Deu-nos uma nova vida. Resgatou-nos e tornou-nos cidadãos. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Que grande responsabilidade nós temos também para transmitir isto àqueles que ainda não têm esta esperança, esta certeza. Que Deus abençoe. Não se esqueçam. Pecado vai existir sempre, mas perdão tem que haver tantas vezes quantas o pecado. O perdão e o pecado vêm juntos e a nossa relação de homens falíveis ainda não chegamos ao céu. Esta dicotomia e esta dualidade tem que aparecer sempre. É como os carris do comboio, não é? Tem que lá estar sempre. Então que Deus abençoe cada um e vos guarde desta semana.